Olá, tudo bem com vocês? Vamos falar sobre a mastopexia? Para quem não me conhece, eu sou a doutora Patrícia Maciel, sou cirurgiã plástica em São Paulo e hoje eu vou falar sobre esse assunto que eu gosto muito, né? Quem me acompanha aqui no Instagram ou já viu alguns outros vídeos meus sabe que eu gosto muito de cirurgia plástica de mama. Porque é uma cirurgia que tem muito detalhe, que a gente pode conseguir resultados incríveis se a gente conseguir fazer um bom planejamento de acordo com o que cada paciente precisa. Então vamos lá, mastopexia. O que significa isso? Masto, de mama, e pexia, de suspensão. Então quando a gente fala em mastopexia, a gente fala em levantar a mama. E por que a mama cai? A mama cai porque a gente vive na Terra, né? E não tem muito jeito, a lei da gravidade ela não nos ajuda nesse sentido. A gente tem oscilações de peso, a gente tem a maternidade, a mama cresce para poder amamentar, depois a mama diminui e a pele sobra. Sempre que a gente tem uma mama caída, a gente precisa pensar o porquê que ela está caída. Ela está caída porque existe um desequilíbrio entre a quantidade de pele que aquela mama tem e a quantidade de tecido mamário. Ou seja, a pele que deveria cobrir esse tecido mamário está maior do que o tecido mamário. Por que é preciso a gente entender isso? Porque eu sei que a grande maioria das pacientes atualmente acha que toda mastopexia precisa incluir uma prótese. E isso não é verdade. A gente precisa pensar qual é o diagnóstico, o que nós estamos buscando corrigir. Essa mama, ela está caída porque ela tem uma sobra de pele, porque ela tem uma falta de volume interno ou pelas duas coisas. Ela pode ser pequena e caída, ela pode ter um tamanho bom e ser caída, ou ela pode ser grande demais e ser caída. Então a gente precisa pensar o que é que a gente precisa corrigir. Como que eu avalio uma paciente para fazer uma mastopexia? A primeira e a pergunta mais importante, é a pergunta que a paciente tem que saber me responder, que eu não consigo responder por ela, é: o tamanho das mamas, ele está bom para você? Então, se você pega a sua mama que está um pouquinho caída ou muito caída, não importa, você coloca um sutiã que vai corrigir essa queda, ajeita a mama dentro do sutiã. Quando você se vê com a mama com a queda dela corrigida, o tamanho está bom para você? Se o tamanho estiver bom, a gente pode simplesmente fazer uma mastopexia, que é levantar o tecido mamário. A gente usa pontos de suspensão do próprio tecido mamário e retira a pele para poder ajustar. Eu pego aquela mama que está caída lá embaixo, trago ela aqui para a área que é mais esteticamente interessante no tórax e eu vou conseguir corrigir essa queda e ela vai ficar com o mesmo tamanho de mama que ela já tinha, porque ela me disse que ela está feliz com esse tamanho de mama. E como funciona a mastopexia com prótese? Por que às vezes a gente precisa adicionar uma prótese nesse procedimento? Primeiro, prótese é um dispositivo industrializado que a gente precisa pensar muito bem se a gente está mesmo disposto a ter esse dispositivo no nosso organismo. Ele vai reagir com o tempo, ele vai precisar de trocas futuras e a gente precisa definir isso com muita clareza. Então, é muito importante que as pacientes saibam que quando ela opta por ter uma prótese, ela está optando por aumentar o volume da mama, por ter mais preenchimento. A prótese por si só, ela não levanta a mama, ela dá preenchimento, ela dá uma sensação de que a mama levantou, porque a hora que você aumenta o tecido mamário, aumenta o conteúdo dessa mama, no caso a mama com a prótese, a pele parece que ficou mais preenchida e parece que levantou, certo? Mas quando que a gente faz a mastopexia com prótese? A gente usa essa estratégia quando a paciente me responde naquela primeira pergunta inicial: doutora, fica muito pequeno. Eu não gosto. Mesmo quando eu coloco um sutiã, que eu sustento a mama que está caída, que eu uso todo o volume que eu tenho dentro do sutiã, eu não gosto. Eu acho pequeno. Isso quem define não sou eu, é a paciente. É a partir desse momento em que ela entendeu o que é ter uma prótese e que ela de fato quer aumentar o volume, a gente pensa em fazer uma mastopexia com prótese e usar a prótese para poder aumentar o volume e ajustar a pele ao redor da prótese para corrigir a queda, certo? E a mastopexia depois da retirada de prótese? Então, hoje a gente tem falado muito sobre explante, né? Muitas pacientes, por conta de todos esses contratempos de prótese, que quem tem prótese sabe que a prótese é um filho, né? Eu sempre falo isso, a gente tem que pensar com muito carinho, porque é uma coisa que você vai ter que cuidar para o resto da vida, ou até o momento em que você decida retirar esse dispositivo industrializado de dentro de você. Então, você vai fazer um explante.
E como que você define se vai ser necessário fazer a mastopexia ou não? Essa é uma pergunta que é muito delicada e individualizada a resposta, né? Eu até devo fazer mais materiais sobre isso, porque é um assunto que demanda muitas reflexões para a gente poder chegar numa conclusão. Mas o principal ponto que nós avaliamos quando a gente vai definir se a paciente vai ou não vai necessitar fazer uma mastopexia após o explante é o posicionamento da areola. É o primeiro lugar. A gente olha se a areola, né, se o mamilo, ele está numa altura que seja esteticamente aceitável. Se a paciente estiver feliz com o posicionamento da areola, ela pode escolher entre fazer e não fazer a mastopexia, desde que ela tenha paciência em aguardar a regressão da pele, em aguardar o corpo retrair essa pele depois do explante, ela pode optar por não fazer a mastopexia. Mas se ela preferir que a gente já retire esse excesso de pele que fica depois da retirada da prótese, a gente vai precisar fazer a mastopexia e a cicatriz em T. Né? O grande karma da mastopexia é a cicatriz em T, é lógico, né? A gente não tem como retirar excesso de pele e não fazer uma cicatriz. Como já diria o Pitangui, pele cortada é pele cortada. Então, se a gente corta, vai resultar uma cicatriz. Por mais fina, bonita, delicada, é uma cicatriz e a paciente precisa saber que essa cicatriz estará lá e escolher se ela realmente gostaria de ter essa cicatriz. Quando a areola está muito caída, ela não está bem posicionada antes da gente fazer o explante, é muito difícil a gente retirar essa prótese e deixar essa mama tão caída e vazia. É importante que a paciente entenda que isso pode ser feito, né? O corpo é da paciente e ela tem que decidir isso, mas ela tem que entender a escolha que ela está fazendo. Normalmente, nós fazemos a mastopexia nas pacientes em que a areola está caída e a gente precisa reposicionar. Essa mastopexia consegue também concentrar um pouco o tecido mamário que ela tem, ou muito tecido mamário, porque tem pacientes que fazem explante que tem bastante mama, e a gente consegue levantar esse tecido, ajustar ele de volta, né, no centro do tórax, que é a área mais esteticamente interessante, e ajustar a pele levantando a posição da areola. Esse é o ponto-chave na decisão entre fazer e não fazer a mastopexia depois do explante. Existem vários outros pontos que a gente pode discutir em relação à intenção de amamentar futuramente, em relação à tolerância da paciente em esperar essa pele retrair ou não, em relação à expectativa de tamanho de mama que essa paciente tenha depois do explante. Mas isso é um assunto muito longo, a gente vai conversando aqui ao longo dos próximos vídeos, tá bom? Eu espero ter esclarecido as principais dúvidas de vocês. Até a próxima!